今回の会議は非常に重要ですので、要点をノートしなさい. Como a reunião de hoje é extremamente importante, tome nota dos principais pontos. Tome nota dos pontos principais. Então, a gente tem a palavra konkai, que significa desta vez. Vez de hoje, vez de agora, não sei, depende do contexto. Kaigi, reunião. Por exemplo, igual eu dei no outro exemplo da redação. Imagina que todo dia tem reunião na sua empresa, todo dia. E aí você quer falar da próxima reunião, você quer falar da reunião de hoje. Você vai falar konkai no kaigi, a reunião desta vez, a reunião de hoje. A gente vai ter hijoni, que é extremamente, é um advérbio, extremamente. Juyo, que significa importante. Yoten, que significa ponto principal. Literalmente, tem é um ponto, uma pequena parte daquilo que você está falando, é um tem, um tracinho. E yo é importante, necessário, desejado. Então, yoten significa literalmente o ponto principal. E noto. Vou colocar aqui. Noto suru. Fazer nota. Tomar nota. Anotar. Fazer anotaçõezinhas, blocos de nota. Noto suru. Fazer nota, anotar. A gente vai ter aqui a partícula wa que demonstra o tópico. Qual é o tópico? Konkai no kaigi. Então, a reunião de hoje, a reunião desta vez, a gente tem aqui a partícula no, mostrando exatamente que é a reunião de hoje, é a reunião de esta vez. Então, konkai no kaigi. Então, falando sobre a reunião de hoje, falando sobre a reunião dessa vez, hijou ni juyo. A gente vai ter hijou ni, que é extremamente, juyo. Então, hijou ni juyo é extremamente importante. Eu posso até colocar as cores aqui. Então, a gente tem extremamente, que é hijou, e importante, que é juyo. São palavras um pouquinho parecidas. Hijou ni juyo, então ele usa o desu para falar que é. Então, a reunião de hoje é extremamente importante. E aqui a gente tem o no de, que serve exatamente para passar uma situação de motivo. Então, como a reunião de hoje é extremamente importante, konkai no kaigi wa hijou ni juyou desu no de. Então, vocês lembram que tinha o kara na outra frase? Vocês veem, agora tem o no de. Então, formas diferentes de demonstrar causa-consequência, formas diferentes de demonstrar motivos. A gente teve o kara, agora tem o no de. O importante é entender o sentido. Então, konkai no kaigi wa hijou ni juyou desu no de. Como a reunião de hoje é extremamente importante, ele vai fazer o finalzinho. Ele vai fazer o finalzinho. Noto shinasai. Yoten o noto suru. Tomar nota dos pontos principais. Isso aqui significa puramente tomar nota dos pontos principais. A gente tem a partícula o demonstrando o objeto do verbo noto suru. Então, noto suru é o fazer nota, noto suru é o você fazer as anotações. O objeto das suas anotações, então o tema, o tópico. Eu estou fazendo anotações do quê? Do yoten, dos pontos principais da reunião. Então, yoten o noto suru, tomar nota dos pontos principais. Porém, ele está numa formazinha diferente, que é a forma nasai. Forma nasai. Pedido de realizar uma ação. Realizar uma ação. A gente tem uma aula no nosso YouTube, pessoal, no nosso canal do YouTube, Programa Japonês Online, tem uma aula completíssima sobre a forma nasai, sobre essa estrutura nasai, que são esses pedidos de forma mais enérgica. Então, eles passam um certo tom de superioridade do que você está falando, e eles servem exatamente para você pedir para a pessoa fazer aquilo. Então, como ele é formado? Forma massa, tira o massa, adiciona nasai. Vamos para exemplo? É claro que vamos para exemplo. Hashiru, que é correr. Passar ele para a forma massa. Hashirimasu, que é correr na forma massa. Eu vou retirar o massa, ficando com hashiri, tá bom? E adicionar o nasai. Hashiri nasai. Perceba, aqui eu tinha correr, certo? Aqui eu tinha correr. Aqui eu passei a ter algo como corra. Então eu estou fazendo um pedido. Corra, por favor. Vá, corra. Então é a mesma coisa aqui. Se eu tivesse um verbo bem diferente, undosuru, que significa exercitar. Se eu fosse passar ele para a forma masu, undoshimasu,
significa fazer exercício, exercitar na forma massa. Eu vou tirar esse maço aqui, ficar só com undoshi. Então eu vou adicionar o nasai. Undoshi nasai. Isso aqui significa exercite-se. Então aqui eu tinha correr, passou a ser corra. Aqui eu tinha exercitar, passou a ser exercite-se. Exercitar-se no sentido de exercícios físicos. Então, esse verbo notosuru, ele também é um verbo que termina com suru. Então, a forma dele de forma massa é notoshimasu. Para eu tirar o massa, notoshi. Adiciono nasai. Notoshi nasai. Então, o que ele está falando aqui é notoshi nasai. Tome nota. Olha o pedido dos pontos principais. Aqui é tomar nota, no sentido mais puro original da palavra. Aqui é notoshi nasai. Tome nota dos pontos principais. Eu vou deixar aqui nos material um link para o vídeo da nossa forma nasai. Eu vou deixar aqui nessa parte aqui, eu vou deixar o link. A gente teve um material sensacional no YouTube e no blog sobre a forma nasai. Eu vou deixar lá para vocês verem. Tá bom? Então, essa frase é exatamente esse sentido que ela passa. Como a reunião de hoje é extremamente importante, tome nota dos pontos principais.